A Rosana está falando aí sobre a questão da lactose depois dos 40, né? A intolerância ela pode acontecer em qualquer idade, né? E um dos fatores aí que pode acabar contribuindo, né, para que tenha essa intolerância, não só a lactose, mas a vários alimentos, na verdade, né? É que cada pessoa reage de uma forma, é a questão da permeabilidade intestinal, né? Isso acontece, então, assim, quanto mais idade vai tendo, maior a possibilidade de ter essa permeabilidade no intestino, né? Que a gente fala bastante sobre isso, sobre essa questão intestinal. Então, a parte da desbiose, né, que é esse desequilíbrio na flora intestinal, essa hiperpermeabilidade intestinal, que são... explico, né, na maioria das lives a gente fala um pouquinho, porque muita coisa está relacionada a essa questão da permeabilidade intestinal, né, que seria as nossas vilosidades lá no intestino, que elas são fechadinhas e elas que formam uma barreira, né, contra as toxinas, os micro-organismos patógenos. E conforme, né, os anos vão passando, né, a idade vai chegando e os maus hábitos alimentares, estresse, vários fatores, né, elas vão acabando, essas vilosidades elas vão ficando um pouco afastadas, e aí é onde o intestino perde essa função de barreira, né, que fica cheio de buraquinho lá no intestino e acaba fazendo com que entre moléculas maiores, né, as toxinas e os alérgenos, e é onde vai surgindo essa intolerância, tanto a lactose, tem pessoas que acabam desenvolvendo uma sensibilidade ao glúten, alergias no geral, outras intolerâncias. Então tudo isso deve ser tratado lá, né, a base, né, o intestino, porque isso pode ser melhorado, né? Então, assim, fazer uma alimentação bem adequada, com a base dela sendo o mais natural possível, acaba fazendo com que diminua essa permeabilidade, né? E isso a gente vai usando várias estratégias. Tem que ter o consumo de fibra adequado, a hidratação, reduzir o consumo de gordura saturada, os alimentos cheios de aditivos e corantes, né? Todas essas coisinhas que a gente sempre fala, né, da questão dos industrializados, eles acabam aumentando essa permeabilidade, que é onde pode aparecer essas intolerâncias. Certo, Rosana? Então, assim, o que deve ser feito é sempre ter esse equilíbrio na alimentação. Existem algumas suplementações, né, que podem ser usadas, mas essa é uma coisa bem individualizada, né? A gente precisa avaliar como um todo, avaliar, ter mesmo uma coisa mais individual. E então, assim, tem suplementação de glutamina, que pode, então assim, a dosagem tem que ser avaliada, né? Não é uma dosagem, uma regra para todo mundo, mas a glutamina ela ajuda a fechar aí essas velocidades do intestino, que aí impede que essas toxinas, essas coisas podem entrar de volta para o organismo, né? Também uso de probióticos, mas também tem que ser avaliado os tipos de cepa, né? Então, assim, isso é uma conduta que deve ser avaliada individualmente, né? Não dá para falar assim, olha, tem que usar isso aqui, porque uma coisa é para uma pessoa e outra coisa para outra pessoa, né? A Rosana perguntou aqui, minha mãe teve câncer de intestino e quais os cuidados que devo ter? Isso não só, né, na questão do câncer de intestino, mas toda essa questão hereditária, né, de doenças aí, né, tanto doenças cardiovasculares, né, doença no coração, as doenças autoimunes, câncer, essas coisas, os cuidados, né, sempre ter uma alimentação mais natural, né, a base dessa alimentação ser mais natural, se possível, alimentos orgânicos, né, para não ingerir tanto agrotóxico, porque hoje a gente vê que
tá difícil, né? É muito agrotóxico no geral, e é uma alimentação bem cheia, né? Os produtos alimentícios, eles estão cheios de aditivos. Então, o quanto mais deixar essa alimentação o mais natural, é melhor, porque aí o seu corpo não vai estar ali suscetível a essas toxinas, né? Essas coisas ruins, né? Então, assim, se conseguir o consumo de alimentos orgânicos, alimentos que não tenham esses agrotóxicos, evitar ao máximo aí esses alimentos, esses produtos alimentícios cheios de corantes, gordura trans, né, que também acaba atrapalhando muito, uma boa hidratação, cuidar da saúde intestinal é assim essencial, porque o nosso sistema imunológico, né, boa parte dele está ali, nesse órgão tão importante, né, que é o intestino. Então, para que evite essas doenças, né, essas coisas, a gente precisa ter um olhar para esse intestino, um olhar diferenciado. Então, ter o consumo de alimentos mais naturais, uma boa hidratação, consumo de fibras, né, a fibra vinda mesmo das frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, evitar o excesso aí, né, no caso, você até falou da intolerância aí da lactose, evitar então ter contato com esse tipo de alimento que você já sabe que tem uma certa intolerância ou uma alergia, né? Essas coisas devem ser pensadas, né? Hoje em dia também a gente vê muitos estudos, assim, alguns estudos eles falam sobre o excesso, né, da carne vermelha relacionada ao câncer. Então, assim, adequar esse consumo de carne vermelha também é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente vê que as pessoas consomem em grande quantidade, né? A carne vermelha. Então, variar essa proteína, né, animal é muito importante. Então, tanto reduzir o consumo de carne vermelha e adequar mesmo peixe, frango, ovo, ou até mesmo a gente vê hoje que tem um movimento chamado, não sei se vocês já ouviram falar, já faz um tempo já, que chama Segunda Sem Carne, que é um movimento que é para essa questão do consumo consciente, né? Não é, na verdade, não é para ninguém virar vegetariano, no caso, né? Não é isso, mas é para ter um consumo consciente dessa questão da carne, né? Então, assim, isso é um movimento mundial e que toda segunda-feira as pessoas elas não comem proteína animal, elas não comem a carne, né? Elas fazem a refeição sem a proteína animal. E aí isso é muito interessante, porque acaba tendo varia mais, né? Porque se não tem a carne, ela vai colocar outro alimento ali, né, para substituir. Então ela vai colocar uma leguminosa, né, uma proteína vegetal, né, a ervilha, o grande bico, outras coisas que vão substituir essa carne, ou até mesmo uma bela de uma salada verde escura, né, que é onde vai ter o ferro. Então, assim, tem acaba sendo um consumo de outros alimentos, né? Acaba sendo um consumo consciente de outros alimentos. Induz, na verdade, você consumir outros alimentos. Então, assim, aqui em casa nós também estamos tentando aderir, né, esse movimento do Segunda-feira Sem Carne. E assim, a princípio, né, assim, a família, todo mundo gosta muito de churrasco, aquela coisa, então às vezes no final de semana come um churrasco e assim, então a gente começou a tentar dar uma adequada nesse consumo. Então, assim, tá reduzindo para ter esse consumo consciente mesmo da carne, visando mesmo a melhora da saúde intestinal e tal. A Cleusa Marcelino, tia perguntou aqui, falou uma semana sem carne vermelha. Tá conseguindo, tia? Ficar aí uma semana? Tá sendo fácil?
Pra família que cresceu aí com carne vermelha, né, tia? Comendo carne vermelha, né, praticamente, acho que todo dia. Então, assim, não é fazendo um terrorismo em cima da carne vermelha. Não é assim, a carne vermelha faz mal. Não é isso. É ter o consumo consciente, na verdade, dessa parte de proteínas, né? Para poder conseguir... para reduzir, porque hoje em dia, na verdade, a nossa alimentação, no geral, ela tá muito exagerada em tudo, né? Ela tá muito exagerada na questão de carboidratos, ela tá muito exagerada em questão de gordura, ela tá muito exagerada com relação ao açúcar, em proteína, e tudo tá em desequilíbrio, né? Então, a gente precisa mesmo voltar, adequar isso, certo? Ah lá, que legal, ó. No caso da Tia Cleusa, ela falou aí, ela até comentou hoje, ontem pôs no grupo, falando as sugestões de tema para as lives, né, para vocês ajudarem aí e tal. E a Tia Cleusa, ela sugeriu falar um pouquinho sobre gordura no fígado. Então, assim, com relação à carne vermelha, né, tá ali meio interligada essa questão de quem tá com problema no fígado, tem que dar uma reduzida mesmo na carne vermelha. Olha lá, a Cristiane falou, meu consumo é de 3 a 4 vezes na semana e apenas no almoço. Então, 3 a 4 vezes na semana já dá aí, ó, metade da semana praticamente, hein? A gente fala aí, né, no geral, uma orientação geral, assim, com relação à carne vermelha, é o consumo de 1 a 2 vezes na semana, ainda espaçado, né? Comeu, por exemplo, na terça, vai comer no sábado, por exemplo. Porque ela é uma proteína de difícil digestão, né? E é mais por esse fato dela, além de tudo, ela ainda tem bastante gordura saturada e ela acaba também forçando um pouco essa questão dela ser difícil de ser quebrada, ela força um pouco o intestino. E aí é onde também pode ter esse desequilíbrio no intestino e aumentar essa permeabilidade, que é onde vai estar susceptível às outras coisas, né? As intolerâncias, inflamações no geral. Olha só, que legal, tia Cleusa falou 80% menos açúcar no café. Muito bem, já acostumou? Porque eu lembro que quando a gente falou sobre isso, falou que ia ser difícil. Então, olha aí, ó, já é um ganho, né? Não vou dizer que de primeira é fácil acostumar, não é, mas já é um ganho, né? A gente tem que acostumar com as coisas com o sabor natural. Então, ó, deixa eu ver aqui. Olha só, limonada sem açúcar, nem acredito, nem eu. Aí, ó, olha só. A gente falou da limonada sem açúcar. O limão também é importantíssimo aí para essa questão da gordura no fígado, né? Queria falar um pouquinho sobre isso, que também vai entrar nesse assunto sobre a permeabilidade do intestino. Bem interessante. A gente começou falando da lactose, né, que a Rosana falou, e aí a gente entrou no assunto sobre essa questão da saúde intestinal e da permeabilidade, né, no intestino. E muitas doenças, elas estão relacionadas a isso, a questão dessa permeabilidade no intestino. Inclusive a doença hepática, né? A esteatose hepática, né? Essa gordura no fígado, ela também pode estar relacionada a essa questão desse intestino permeável, esse intestino cheio do buraquinho, onde faz com que essas toxinas, as células, as macromoléculas aí, micro-organismos patógenos, né, eles entrem de volta para o nosso corpo. O nosso intestino não consegue fazer essa função de barreira, né, por conta dessa permeabilidade, ele tá lá todo furadinho, e aí essas toxinas ela retornam para o corpo
e isso faz com que aumente a inflamação. E essa inflamação ela pode estar ligada ao fígado, né? E normalmente quem tem doença no fígado, né, gordura no fígado, está ligada à resistência à insulina. E o que é essa resistência à insulina, né? A função da insulina é pegar lá o açúcar e levar para dentro da célula para gerar energia. Quando se tem essa resistência à insulina, não faz essa função, né? Então fica uma quantidade de açúcar aumentada ali circulando. E isso vai ser transformado em gordura, né? Vamos dizer. E aí normalmente aonde que vai ser esse depósito de gordura, né? Ali normalmente gordura abdominal, aquela gordurinha na barriga. Então uma coisa vai sempre vai estar ligada à outra aí, né? Então, para a gente tratar essa questão, né, tanto da gordura abdominal, essa resistência à insulina e essa gordura no fígado, além dessa estratégia alimentar que tem voltado para especificamente o órgão em si, né, vamos dizer, deve ser tratado também essa permeabilidade intestinal. E como que faz isso, né? O que tem que fazer para que esse intestino não fique tão permeável, que não tenha essa desbiose, né? Que é esse desequilíbrio nas bactérias lá do intestino, né? O que tem que ser feito, né? Essa mudança na dieta, porque normalmente quando já chega com a gordura no fígado, tem essa resistência à insulina, é por conta de maus hábitos mesmo alimentares, né? Ou sedentarismo, né? Tá tudo ligado ali. Então, é uma alimentação mais rica em fibras, né? Tem que ter uma hidratação adequada, o consumo de açúcar, de carboidrato refinado ali, né? Esse açúcar, a farinha branca, essas coisas devem ser reduzidos, né? Assim, tem que tirar o máximo que conseguir. E colocar os alimentos mais integrais, né? Para que tenha essas fibras para ajudar ali na saúde intestinal, né? Que as fibras elas vão alimentar essas bactérias boas no nosso intestino, né? Que aí elas vão acabar aumentando e para ajudar mesmo nessa questão da permeabilidade, né? Para não deixar esse intestino tão suscetível às coisas ruins. Deixa eu ver o que tem mais comentário aqui. Nádia, boa noite. A Rosana falou, carne vermelha apenas uma vez, no máximo 2 vezes na semana. Açúcar 0. O meu problema é carboidrato à noite. Esse é um problema geral, Rosana. Muita gente, principalmente para quem trabalha o dia todo, eu vejo muita gente falando sobre isso, que fala assim, eu trabalho o dia todo e às vezes o trabalho está bem estressante e essa questão do carboidrato à noite chega a ser um conforto. Né? A pessoa come como um conforto mesmo pelo dia difícil ou pelo cansaço que teve, né? Então assim, lá, os carboidratos viciantes, pizza, lanche, é um vício, né? Então assim, isso tem que ser mudado. Por quê? Não vou falar que não pode nunca, né? A questão é a qualidade, vamos dizer assim, a qualidade desse carboidrato, né? Ela, no caso, pizzas, lanches, se for isso uma rotina, isso tem que ser avaliado sim, né? Porque esse tipo de alimento, eles acabam até atrapalhando em vários outros sentidos, né? Além de aumentar mesmo essa questão da gordura, tanto a gordura abdominal, vai atrapalhar no sono, né? Porque não faz a digestão direito, aí vai atrapalhar no sono, aumenta essa produção de cortisol, né? Que é um hormônio assim, essa questão do cortisol, ela atrapalha muito assim, quando aumenta o cortisol, acaba diminuindo serotonina, melatonina, essas coisas, então acaba atrapalhando também, né? Então você tem uma má qualidade do sono, uma má digestão, já acorda cansado, não tem um sono reparador. E assim, a gente fala que para a gente ter uma qualidade de vida excelente, né, livre de doenças, livre de, assim, principalmente questão de doença autoimune, claro que são vários fatores que vão interferir, mas para a gente ver
ter uma boa qualidade de vida, para evitar que essas doenças, né, apareçam, precisa de uma alimentação balanceada, né? Prática de atividade física, não tem jeito, não tem uma fórmula, né, de que substitua a atividade física. O nosso corpo não foi feito para ficar parado, a gente precisa se exercitar, precisa achar algo que goste de fazer, né? E o terceiro, assim, além, né, a alimentação, atividade física, e outra coisa também que influencia nessa qualidade de vida é um sono reparador, um sono restaurador, né? Um sono que você realmente descansa, que não tem interrupções, né? Não é um sono fragmentado. A gente precisa dormir pelo menos 6 horas por noite seguidas, né? Um sono que realmente você relaxe e consiga descansar. Se esse sono, né? Se o seu sono é aquele picado, é bem complicado. É bem complicado porque você não descansa. Aí tem toda essa... acaba atrapalhando toda essa questão do sistema imunológico mesmo, né? Então, essa questão do cortisol tem que ser avaliado, né? Mas assim, esses carboidratos refinados ou esses carboidratos da forma que você citou aí, ela pode também estar relacionada com esse aumento, né, do cortisol, tá? Pode sim estar relacionado com essa má qualidade da dieta no período noturno, né? Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Olha lá, a Nádia falou: posso comer aveia todo dia à noite? Será que engorda muito? Porque estava comendo com banana e achei que me deu barriga. Então, não, né? Assim, depende da quantidade que está sendo consumido. A aveia com banana ainda é uma opção muito boa para o período da noite, porque esses alimentos eles vão ajudar na qualidade do sono, né? Eles vão ajudar a relaxar, liberar uma sensação de bem-estar e vai dormir melhor. Então, assim, acredito que não tenha sido... não dá para avaliar uma refeição só do dia, tem que avaliar tudo, né? Todo o contexto, desde a hora que acordou até a hora que vai dormir. Mas eu acredito que não tenha sido isso que possa estar engordando, né? Sempre lembrar que quando a gente adiciona aveia ou qualquer outra fibra, no caso, ou até arroz integral, a gente tem que dar uma atenção ao consumo de água, né? Porque tem pessoas que pensam, eu tenho o intestino preso, então eu vou comer aveia, que a aveia é bom. E aí esquece de tomar água e acaba travando mais esse intestino, né? Então, sempre que adicionar uma fibra, tem que ficar atento ao consumo de água, tá? Então, Nádia, não sei se respondi, mas assim, não acho que tenha sido isso, tá? O motivo de aumentar essa questão da barriga, porque é uma boa opção para a noite, né? Na verdade, para qualquer hora do dia, tem que ser avaliado no geral, certo? Tem mais alguma pergunta? Então, voltando, a questão da gordura no fígado, né? Que a gente estava falando sobre a alimentação e tratar essa permeabilidade no intestino e a desbiose, né? Essa questão, porque isso pode relacionar, aumentar essa gordura lá no fígado. Então, a alimentação, aumentar o consumo de fibras. Aí, a tia Cleusa falou, né, que está sofrendo com arroz integral. Então, não é uma regra, não precisa comer todos os dias. Não é uma regra, né? Não precisa comer o arroz integral todos os dias. Tudo é uma questão de se adaptar, né? Mas assim, não só do arroz integral no caso, né? Se for comer o branco, coloca mais fibra nessa alimentação, né? Mais salada crua, mais assim, as folhas, se for no caso, se for consumir cenoura, essas coisas ralada crua, para ter maior aporte de fibra. E o feijão também, né? Que aí ajuda
a dar uma balanceada. Então, no geral, o que a gente tem que fazer aí para tratar, no caso dessas doenças, dessa parte que a gente falou da intolerância, as intolerâncias que surgem na vida, a questão da gordura no fígado, como tratar através da saúde intestinal. O que a gente precisa fazer então, né? Além de aumentar o consumo de fibras, aumentar a quantidade de água, dar atenção aos alimentos, né, que são aí antioxidantes, né? Então, para poder ajudar, porque esses alimentos, colocar aí os alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, para ele ajudar a combater a inflamação do nosso corpo, né? Conseguir fazer essa função de detox aí, né? Esses antioxidantes fazer essa função de ajudar a fazer a função de detox no nosso corpo, né? Então, aonde que a gente encontra isso, né? Quais são esses alimentos, né? Aí nós temos o azeite, né? Que tem ômega 3, que vai ajudar muito, que colabora muito como um anti-inflamatório, antioxidante, né? Sempre ficar atento ao tipo de azeite, né? Ao rótulo, não comprar óleo, né, ou misto, vamos dizer assim, comprar o azeite de oliva mesmo com a acidez menor possível. Os alimentos vermelhos também, né, no caso a gente fala dos vermelhos e roxos aí, que também tem a função anti-inflamatória. Então, assim, colocar aí, né, os alimentos de cor vermelha e roxa. Então, as frutas vermelhas, a cebola roxa, repolho roxo, todos esses alimentos que vão colaborar também para essa fase para ser anti-inflamatório, né? Pode ser usado também, a Rosana falou sobre o azeite de abacate. É riquíssimo em vitamina E, né? Que é uma vitamina muito importante para o nosso sistema imunológico. É legal também, pode utilizar. Ele fortalece bem essa questão do sistema imunológico, né? Agora eu vou te perguntar, Rosana. Você acha fácil o azeite de abacate? Porque tem uns tipos de óleos, assim, né, de azeite que é difícil de encontrar, né? Mas, assim, o azeite de oliva em si já é muito bom. Para quem não tem a opção do azeite de abacate, aí do óleo de abacate, pode utilizar o de oliva mesmo, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa, gente. Eu tinha anotado aqui sobre para esteatose hepática, sobre o uso de gergelim, né, que contém lignanas, né, e aí também é um potente anti-inflamatório aí, né, ativa os genes anti-inflamatórios e então ajuda como uma opção ali no tratamento para quem tem esteatose hepática, tá? Vamos lá. Então, gente, olha, hoje passou tão rápido, né? Já deu o nosso horário aí, ó. Olha só, meia horinha de conversa rápida, né? Eu gostei muito. Foi bem rápido. A gente conseguiu falar de várias coisas e ainda perceber que muitas coisas que acontecem no nosso organismo, ela parte muitas vezes, né, o que colabora para o surgimento dessas intolerâncias, dessas doenças no geral, muitas vezes vem desse órgão tão importante que é o intestino e nem sempre a gente tem esse olhar para ele, né? Então imagina que é um órgão enorme, né? A gente tem trilhões de bactérias nele, né, para agir em defesa da gente e a gente não cuida dele, né? Não dá o devido valor, né? E aí acaba acontecendo isso, de surgindo essas intolerâncias, algumas doenças até assim, tanto hepáticas quanto essa questão da doença no fígado, doenças autoimunes, diabetes, um monte de coisa pode surgir por conta desse órgão
tão importante estar judiado. Então a gente precisa realmente dar uma atenção melhor para ele, gente. E assim, então, assim, que cada doença, elas tem suas particularidades, né, no tratamento. Então, assim, a gente precisa mesmo ter esse olhar. Então, assim, a base dessa alimentação tem que ser o mais natural possível. Então, ter ali o consumo de fibras, na hidratação, reduzir um pouco desse açúcar, que eu tô vendo que muita gente conseguiu, tô muito feliz, né? Reduzir esse consumo de gordura saturada, né? Tudo isso para cuidar e ter uma vida melhor, né? Livre de muitos sintomas aí, de várias doenças que têm os sintomas bem complicados, acabam sendo aliviados quando a gente melhora essa saúde intestinal, melhora essa alimentação, porque tudo que a gente come, ela está diretamente ligada com o nosso intestino, né? É lá que faz toda a absorção. Então, assim, se ele não vai bem, nosso corpo um dia também vai reclamar, certo? Ah, obrigada, Rosana. Rosana colocou aqui, parabéns pelo trabalho, estarei aguardando a próxima live. Muito obrigada, Rosana. Vou te esperar então, e se você tiver também algum tema assim para sugerir, a gente vai conversando aqui, tá bom? A tia Cleusa, no meu caso então, o gergelim vai bem. Sim, tia, pode usar o gergelim que ele vai bem. Vai ser usado como um auxílio mesmo, né, nesse tratamento para melhorar essa questão do fígado. Tanto o gergelim quanto as frutas vermelhas, né, tem que incluir nessa alimentação. Reduzir essa parte das farinhas brancas, né, açúcares, essas coisas tem que reduzir. Mas, no geral, aí, ó, gergelim, aumento das fibras, né? Como já começou a comer o arroz integral, a saladinha, isso já vai ajudar. Aí, reduzir fritura, né? Os alimentos embutidos, ultraprocessados, tudo isso também deve ser avaliado. E a questão também, como auxílio, para tratar essa questão hepática, o uso de probióticos, mas também tem que ser avaliado individualmente, né? Que existem algumas cepas específicas, mas tem que ser avaliado individualmente, que o uso de probiótico ele vai ajudar a melhorar também. A Rosana colocou aqui, ó, relacionam muito nutricionista com dieta, reeducação alimentar, e você está tratando de prevenção, saúde, parabéns. Obrigada. Então, a gente já vê que tem muita doença instalada, né? E assim, a gente, como nutricionista, vejo que a gente pega muito, rotulam muito essa questão de ser emagrecedor, sempre tem uma dieta pronta, o que eu faço para emagrecer, o que eu faço para ganhar músculo, e a gente tem uma gama de coisas para fazer, né, nessa questão da alimentação como prevenção, né? É aquele ditado antigo, mas ele é muito real, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Então, o que a gente puder prevenir através da alimentação, que a gente vê que muitas doenças hoje, elas estão relacionadas a essa questão da alimentação, da má alimentação, né? Muitas doenças, elas surgem por conta disso. Então, por que a gente não resgata uma alimentação mais adequada para poder conseguir, né, ter uma qualidade de vida, para prevenir doenças, né? E no caso, se essa doença já estiver instalada, a gente também consegue melhorar muitas doenças através da alimentação. Os vídeos mesmos que estão na página aí, a gente recebe muito comentário quando a pessoa fala assim, nossa, eu não sabia que dava para melhorar esses sintomas da fibromialgia através da alimentação. Ou, no caso, teve também do lúpus, né? Eu não sabia que teria uma alimentação mais específica, né, que pode melhorar no tratamento do lúpus, né, nessas doenças autoimunes, tratar esses sintomas que, nossa, quem tem uma doença crônica é bem complicado. Então, através da alimentação, a gente consegue também melhorar isso. Então, assim, eu sou super fã da nutrição, eu gosto da nutrição assim, simples no caso, né, que a gente não precisa colocar coisas mirabolantes, mas a nutrição simples e com estratégia, né? Então, assim, muito obrigada, né, pela questão desse comentário. Eu fico muito feliz de estar colaborando, né, dessa forma, porque, assim, tem muito ainda para ser dito ainda com relação a isso. A tia Cleusa falou, fritura também tirei.
Fritura, na verdade, não é bom para ninguém, né? Mas para quem já tem um probleminha instalado, tem que evitar ainda mais. Certo? Gente, olha o nosso horário aí, ó. Passamos um pouquinho só, né? Mas eu gostei muito, foi bem, fluiu bem aqui a conversa. Então, por hoje, nossa conversa foi essa. Muito obrigada a vocês que estão participando aí. Tem uma galera que vem toda semana aí, fiel. Acho muito bom, né? Se vocês quiserem sugerir algum tema, algum tema, né, pra gente tratar nas lives, podem ir comentando também, que a gente vai organizando para falar a cada quinta-feira, tá bom? Então, boa noite, muito obrigada, fiquem com Deus. A gente encerra por aqui.